Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então hoje chegou o dia de falarmos aqui sobre a Aeris, sim, a Aeris Energy, produtora aqui dessas pás, né, que compõem esse aerogerador, uma empresa que, pelo menos na questão de infraestrutura, vem se expandindo, né, aumentando o seu portfólio cada vez mais. É uma pena que, de fato, além do grupamento que ela fez, ela vem caindo cada vez mais, né? Se livrou ali da visão fragmentada do mercado, né? Uma vez que uma ação na ordem ali, né, abaixo de R$ 1, ela sofre muita oscilação e mesmo após o grupamento de 20 para 1, né, ou seja, se você tinha 100 ações, isso daí foi dividida por 20, né, você passou a ter 5 ações apenas, aglutinou o valor e mesmo assim a queda não diminuiu, né? Infelizmente, a ação, né, a empresa vem sofrendo bastante. A gente vai falar um pouco aqui sobre os seus resultados. Quero trazer um ponto importante, que é sempre a mensagem da administração, que são aquelas notas, né, que você deve ler, que corresponde a cada parágrafo, a cada sentença aqui dos resultados, para a gente saber o que de fato está acontecendo com a empresa e não simplesmente uma visão assim míope, né? Do Estado olhando apenas a questão dos seus números, ok? Então vamos começar aqui, né, falando um pouco sobre os pilares da Aeres, né, pelo menos aqui a partir do primeiro TRI de 24, recorde de instalações e de geração eólica, reestruturação de processos, vem melhorando seus processos para aumentar as suas receitas, rentabilidades e lucratividade, e também uma melhora na eficiência. Pessoal, não sei se vocês conhecem um pouco da estrutura ou da infraestrutura dessa empresa, mas fato é que ela trabalha no estado da arte da sua produção. Por exemplo, se você colocar assim, ó, Aeres, colocar assim, fábrica, parece a NASA, né? Colocar aqui algumas imagens e se você olhar aqui, olha, dá uma olhada na estrutura dessas fábricas, né? Olha, parece fábrica de avião, né? Então, assim, é uma pena que o mercado, na verdade, a empresa como um todo, né? Porque a cotação é um reflexo da sua lucratividade. Veja que a extensão dos seus pavimentos, né? É uma pena que uma empresa como essa, né? Que tem tanta tecnologia, vem sofrendo tanto assim na questão das suas cotações. Mas vamos então aqui para os resultados. Vamos lá. Primeira coisa, resultado de receitas versus lucro, né, ou prejuízo, lucro, né, teve uma queda de aproximadamente 55%. Aqui teve um prejuízo de 41 milhões. Investimento subiu um pouquinho mais, cerca de 15 milhões. As receitas líquidas no primeiro trimestre ficaram em 500 milhões e um EBITDA até que teve um desempenho um pouco melhor. Quando a gente olha aqui mais ou menos, né, a porcentagem faturadas dos seus aerogeradores, né, a composição aí das suas pás, a gente pode perceber que teve uma queda do quarto trimestre para o primeiro trimestre de 24, ou seja, produziu menos pás aqui nesse primeiro trimestre. Questão das receitas, a gente pode olhar numa perspectiva mais macro da situação. Então, quando a gente observa aqui também uma redução aqui de receita comparado ao quarto trimestre. Lembrando que no quarto trimestre o total aqui foi de 700 milhões e nesse primeiro TRI foi de 500 milhões, né? Então teve uma queda bem expressiva. Lembrando que em trimestres anteriores a empresa já chegou a registrar pelo menos 1 bilhão de receita e de lá para cá isso daqui veio meio que caindo. Sem contar que a sua participação no mercado externo está cada vez menor, né? Está minguando aí, dependendo totalmente aqui de Brasil e também um pouquinho aqui de serviço. Até o serviço reduziu, né? Suas receitas vindas de serviço, que era 5,7%, caiu para 3,1%, né? Precisa melhorar bastante aqui esse mix, ok? Outra coisa também que a gente pode observar, sua margem EBITDA do quarto para o primeiro TRI subiu um pouquinho. A gente pode perceber aqui que subiu cerca de quase 30%, mas a base comparativa é muito baixa, né? Está em 8,2, era 4,8. Pois é. Então, essa é a situação dela. Parte de investimento, ela vem refazendo, né, o seu plano de investimento, havia diminuído bastante por conta do perfil da dívida, mas nesse primeiro TRI resolveu fazer um pouco mais de investimento, né, o que era apenas 500 mil,
no último trimestre passou a 15 milhões nesse primeiro trimestre aqui de 2024. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte, olha, a questão aqui do perfil da dívida está batendo na mesma média do seu caixa, né? Ou seja, a sua alavancagem hoje está nos maiores patamares aqui de dívida. Lembrando que num passado recente chegou a ser 1,9, historicamente é na ordem de 3 e hoje aqui, pelo menos dados consolidados, está em 3,3. A empresa está se alavancando, ok? Parte de estoques aqui, um mix vem entre diminuindo, aumentando, entre matéria-prima e produto já acabado, enfim. O que a gente pode observar, algumas notas explicativas que são interessantes aqui para cada um desses resultados. Então vamos lá. No primeiro trimestre de 24, foram descomissionadas 5 linhas maduras, ou seja, basicamente aqui ela perdeu as suas linhas já em funcionamento, né? Isso já estava previsto e agora ela só tem aqui no total 10 linhas maduras, né? Então isso daqui atingiu substancialmente a empresa, né? Hoje ela tem 10, perdeu 5, né? Então era 15, né? Perdeu aí aproximadamente 33%, né, das suas linhas maduras. Restou aí apenas o portfólio de 10 linhas maduras. Então uma perda aí que vai afetar efetivamente as receitas, né? Tanto é que quando a gente olha aqui a variação do primeiro tri de 24 para 23, uma redução aqui na receita líquida de 20%. Pois é. A questão do mercado interno reduziu 21%, a questão de serviço reduziu 16%, a margem líquida reduziu 10%, o EBITDA caiu quase 70%. Pois é, a Aeres vai precisar realmente fazer aqui um turnaround, né, um retorno aí bem expressivo para voltar aqui, né, aos seus tempos de glória, né, que dava bastante lucro. Receitas operacionais, vamos lá. As receitas operacionais foram de 515 milhões, né? 515, uma redução de 26% quando comparado a 23. Ó. Por quê? Os resultados de redução no volume de pás equivalentes produzidas no período, devido principalmente pelo descomissionamento dessas 5 linhas que nós falamos ali, ok? Unidade de negócio de serviço teve uma redução de 60% devido à sazonalidade do mercado americano, né? Então ela também depende muito aqui dessa questão dos serviços no mercado americano e isso afetou bastante aqui, uma redução de 60%, né? Na questão do serviço é realmente bem complicado, ok? O que mais a gente pode observar aqui? Os custos dos produtos, né? Em relação às receitas, caíram bastante também. A margem bruta aumentou um pouquinho, 1,5%. Quando a gente fala em margens, né? Mas basicamente está muito baixo, então qualquer oscilação aqui já traz uma mudança significativa. Os custos com materiais diretos representam 69% do custo de venda do produto, redução de 4,3%, pois é, então isso também ajudou. O material basicamente teve aí uma redução nos seus preços. Vamos dar uma olhada aqui na questão de repasse de custo. Ó. Os contratos de fornecimento de pá representam uma estrutura de formação de preço composto por duas variáveis, materiais diretos e valor agregado. E para a composição de preço associados aos materiais diretos, a companhia mantém plena capacidade de repassar essas variações. Ou seja, se sobe o material, ela consegue repassar para o seu cliente final, né? Se sobe os custos, ela consegue fazer esse repasse. Não está preso, né, nessas questões, por exemplo, de outorgas. Então, você depende, né, de uma autorização para poder subir aqui os valores. Ela também vem meio que enxugando as receitas, conforme a gente pode observar, mas no volume total, de fato, aqui ela está precisando se ajustar bastante, né? Vai vir um desafio muito grande. Alavancagem, que é importante, né? Ó, vamos aqui observar aqui que ele falou a respeito da alavancagem. No primeiro TRI, a alavancagem líquida medida pelo indicador de dívida líquida pelo EBITDA atingiu 3,3 vezes aqui, né? Até falo, as despesas financeiras foram de 55 milhões, uma redução de 32%, então está diminuindo as despesas, devido principalmente pela redução de juros sobre empréstimos e financiamento. Variação cambial também, de 5,7 milhões, 43% de redução. Então aqui ajudou o câmbio e também diminuição nos juros de empréstimo. Aqui um pouco da alavancagem. Ó. A posição de caixa da companhia encerrou com 700 milhões, a empresa tem bastante dinheiro em caixa. Ah, eu não sei se você sabe, fator curioso aí, né? Um fato curioso.
É da família Negrão, né? A Aeres, e é uma das famílias mais ricas do Brasil, né? E eles são grande participação, né? Especialmente ali nas cadeiras, tomadores de decisão aqui da empresa Aeres, ok? Vamos lá. Saldo obrigatório financeiro com vencimento próximo de 24 é de 184 milhões, é um dinheiro que obrigatoriamente eles têm que ter, ou seja, o caixa líquido da empresa cobre obrigações no curto prazo, né, de 3,8 vezes. Então eles têm para curto prazo quase 4 vezes aqui o valor das dívidas, tá? A dívida bruta totalizou 1 bilhão, bastante coisa aqui, né, com duração média de 1,6 anos. É importante destacar que no primeiro TRI fizemos um alongamento da dívida com o Banco Santander, que vai finalizar em 2026. Olha lá, alongamento dessa dívida. Fica com dívida menor no curto prazo, mais um longo prazo tem lá esse montante aqui para pagar. Okay? Prejuízos líquidos foram de 41 milhões, redução de 35% comparado ao quarto trimestre, aquilo que eu falei para você. Parte de investimento, ela investiu, no qual o montante está previsto no cronograma da companhia, então vem realmente investindo, e o resultado é esse. Basicamente, é isso que a gente pode falar. Quando a gente olha aqui, olha, vamos dar uma olhada aqui no nosso painel de ações inteligentes. Vamos ver se pelo menos a Aeres, né, aparece aqui nesse painel para a gente saber se existe ou não valuation para uma empresa como a Aeres, né, que está passando por um momento difícil. E se você investe nela, coloca aí no campo dos comentários, só para a gente saber como é que está a nossa comunidade, né? Você entrou na Aeres, né? Como é que está o prejuízo, lucro? Acha que no curto prazo consegue fazer um trade aí, né? Como que você vê essa questão? Vou pegar aqui a Aeres 3, e quando você pega aqui os valuations, ó, dá uma olhada, não tem nem como calcular. Empresa com ROI negativo, PL negativo, sem dividendo, preço ou valor patrimonial é o único ponto chave aqui do desconto, né? Que você vai pagar 60% da empresa em tudo aquilo que eu te mostrei, mas basicamente está cara e Benjamin Graham não consegue nem fazer o cálculo dela. Mas não tem problema, você pode vir aqui com 2 cliques, filtro em ações baratas de Graham e também de Greenblatt, pelo menos 69. Se você quiser usar o filtro de dividendos, 6%, eu vou colocar aqui, ó, consigo pegar pelo menos ações baratas para Benjamin Graham e Joe Greenblatt, que paga pelo menos 6% de dividendo ao ano, né? Então, se eu descer aqui, são pelo menos 36 empresas, especialmente do setor da Aeres, né? Setor industrial, bem descontada aqui com base fundamentalista. Lembrando que eu vou deixar o link para acessar esse painel na descrição e também nos comentários. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like e também se inscreva aí no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.